Agora, olha que chegou mais uma mensagem, não é? Tá aí? Estão me descontando... Aqui, estão me descontando... Peraí. Baixa um pouquinho mais. Aí. Carla, aqui, seguinte. Roberto Oliveira, ele é de São Bernardo do Campo, aqui região da Grande São Paulo. Ele está dizendo o seguinte: estão me descontando há meses um valor sobre RMC de R$ 132. No aplicativo, a mensagem que aparece é que não tenho valores descontados. Então, professora Carla, vamos lá. Ele foi no aplicativo. Então, o aplicativo aí, meu INSS. Eu não sei se pronome possessivo meu a quem se refere, né? Mas meu INSS. Ele foi no meu INSS. Meu não é. Meu INSS e dizendo o seguinte. Ó, fizeram esses descontos. E o aplicativo, não tem desconto, não tem desconto. Como é que pode confiar em ir administrativamente? E olha, nossa função é criticar mesmo, porque o aplicativo é só a porta de entrada, é o começo. Depois que o sujeito pede, tem tudo aquilo que os especialistas estão falando. Tem que fazer a comprovação de que não houve assinatura, de que a assinatura é falsa, de que foi induzido a fazer uma assinatura. É todo um processo de contraditório muito complicado. Então dá a impressão que essa estrutura está sendo montada só para dar uma satisfação e não para indenizar verdadeiramente. Pelo menos, no meu modo de ver, para eu ficar com a consciência tranquila, buscar nos juizados especiais, fazer uma denúncia para uma ação coletiva do Ministério Público Federal, eu acho muito mais eficaz. Mas é como a doutora Andréa Rossi disse, isso vai muito de cada um. Nós temos aqui que mostrar as alternativas. Carla, olha só que loucura. O aplicativo desmente o aposentado. Alguma inconsistência pode acontecer e, de novo, vai ser o beneficiário que vai ter que ir a um posto físico, mostrar o seu aplicativo, o extrato, para poder ver qual é a inconsistência que tem. É ele que vai ter que se deslocar. Então, de novo, esse é um outro problema de alguma inconsistência eventual que tem aí no próprio aplicativo. Agora, quando a gente pensa uma ótica, digamos assim, fiscal e macroeconômica, eu ia fazer uma sugestão aqui para a nossa rodada de conversas e vou colocar uma mão no vespeiro aqui. Então, lá vamos nós para ver como é que a gente funciona aqui. Pegando aquela questão que o Eduardo tinha falado sobre a falta de responsabilidade, digamos assim, do ente público, pegando o fato que o Capês falou, que realmente tanto faz o Congresso do momento. Eu sempre, quando vou organizar esses dois poderes, o Legislativo e o Executivo, é o Congresso do momento. Então, ou o Congresso do momento, sendo o governo Bolsonaro, ou o Congresso do momento, sendo o governo Lula, os dois são corresponsáveis, correto? Partindo desse pressuposto, há uma sugestão possível. Quando a gente fala de 6 bilhões de reais, é um volume muito grande? Mas na ótica macroeconômica é mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Se os congressos são corresponsáveis em dois governos distintos em cima dessa questão, a gente está falando aqui de 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Isso pode ser retirado das emendas parlamentares, dos 50 bilhões. Olha que coisa interessante. Você retira 6 de 50, primeiro eu preciso mapear, isso vai levar tempo, como a própria Andréa falou, vai levar tempo para mapear realmente quem teve o desconto. E o dinheiro sai, sob a ótica fiscal, das emendas parlamentares. Olha que coisa interessante, é uma saída. Eu estou falando de 50 bi de emenda parlamentar, o que é 6 para 50? Vai dar 10%, pega 6 bi das emendas parlamentares. Vamos ver se o Congresso, dessa forma, quando ele tem retirada das suas emendas 10% delas, se isso não pode ser uma coisa interessante e até pedagógica para as próximas e eventuais fraudes, se é que a gente pode dizer isso. Essa é uma boa ideia, principalmente se pegarmos a relação dos deputados federais e dos senadores que votaram em 2019 e depois, em 2022, para retirar do aposentado e do pensionista o direito de reconfirmar a cada ano que ele quer que os descontos continuem sendo feitos. A dificuldade seriam duas. Primeiro que, ainda assim, seria dinheiro público
cobrindo o roubo feito por pessoas e entidades privadas. E o segundo é que também nós cairíamos na questão de fazer um processo de comprovação da responsabilidade. Esse dinheiro teria que ir para o INSS, teria que se buscar uma fórmula para fazer isso. Mas é uma maneira de se instituir uma certa responsabilidade. Ou melhor que destinar a emenda parlamentar, eles deveriam ficar sem emenda parlamentar. Cada um deles ficar sem emenda parlamentar até a cobertura do rombo. É o mínimo, hein? Márcio, está escutando? Doutor Danilo, estou escutando sim. Doutor Danilo, eu gostaria de ouvir. Bom, em relação... Mas não me chamo Márcio. Doutor Danilo, por favor. Em relação, Capês, a essa questão da RMC, que é a Reserva de Margem Consignável, isso tem a ver com o sistema do INSS. De fato, ele é confuso nesse sentido. Muitos aposentados, você é aposentado, pode dar uma olhada no seu extrato do INSS. Geralmente vai ter essa informação ali de RMC e ela vai representar 5% do valor do seu benefício. De fato, em alguns casos, não existe o desconto, há apenas a informação, o que gera para o aposentado, em certa medida, uma confusão. E aí é interessante, o governo falando com o aposentado e tendo dificuldade de trazer clareza para o aposentado. A Andréa falou a questão e foi a pergunta, se não me engano, do Major, como que, ou a pessoa que perguntou depois do Major, como que as famílias podem receber. E a Andréa brilhantemente explicou como que seria esse formato. Destaco apenas aqui que são os dependentes habilitados no INSS que precisam ir. Então, para que a família não tenha confusão nesse sentido, os dependentes habilitados do INSS é quem, num primeiro momento, teriam direito de reaver esses valores indevidamente descontados dos aposentados. Na ausência desse dependente habilitado no INSS, um dependente habilitado no INSS é alguém que recebe a pensão por morte desse aposentado, ele poderia pleitear, então, essas diferenças. E por fim aqui, o Capês trouxe uma reflexão extremamente interessante de se o aposentado não deveria buscar a justiça ao invés de buscar a reparação a partir desse possível acordo que o INSS fará, segundo o que o presidente começa a cogitar. Eu penso que vale muito a reflexão. Não acho que o Juizado Especial Federal será mais rápido do que isso, mas é bem provável que ele seja mais justo na condenação do INSS, dos responsáveis, trazendo ao aposentado a devolução, como trouxe a Andréa aqui, até possivelmente em dobro desses valores, além de uma possibilidade de indenização. Mas eu queria trazer a reflexão para você, aposentado, que você não é vítima apenas nesse problema que está acontecendo, nesse desconto que está acontecendo. O aposentado, Capês, ele é vítima de uma instituição que tem um sistema de gestão extremamente ruim. Eu sou procurado por muitos aposentados que recebem benefício de maneira indevida. E esses valores, eles são muito maiores do que os descontos que estão acontecendo. Capês, aposentados que recebem R$2.000, que quando a gente entra com uma revisão na justiça, ele passa a receber R$3.000, R$4.000. Ou seja, ele tinha direito a R$3.000, R$4.000, mas ele... Quer dizer, pior que o desconto é que o INSS está pagando menos do que ele tem direito. Em muitos casos. Então, o aposentado precisa entender de que a sua aposentadoria concedida pelo INSS não necessariamente está com o valor correto. E a doutora Andréa, vemos isso com muita frequência no dia a dia. Aposentados recebendo valores errados. E quando entra com um pedido de revisão que é complexo, mas é possível e vale muito a pena para o aposentado procurar essa medida, revisa o valor do benefício e corrige. Então, ele é vítima, infelizmente, de uma má gestão que acontece em vários níveis dentro de uma das maiores instituições que protege o que a gente chama aqui de Seguridade Social, o que é a proteção do vulnerável no nosso país. Agora, doutor Danilo, parece que chegou mais uma mensagem aqui no WhatsApp. Tá entrando? Entrou mesmo? Tá aqui. Olha, é o seguinte, a Valéria Araújo, de Iguatu, no Ceará. Lembrando que a audiência da Jovem Pan atinge o Brasil inteiro, mais de 143 retransmissoras. A Valéria Araújo, de Iguatu, no Ceará, diz o seguinte: de onde partiu a autorização para esses sindicatos descontarem diretamente da folha do INSS? Por que precisamos pedir devolução daquilo que não autorizamos? Olha que estranho, olha aqui, doutor André. Quer dizer, de quem partiu? Em tese, teria partido de uma autorização do INSS e da assinatura do próprio beneficiário.
Não é uma espécie de terceirização da culpa? Ou seja, te descontar o dinheiro, a Valéria dizendo, descontar o dinheiro do aposentado, do pensionista, que não autorizou, e agora cabe a ele ter que ir atrás para pedir para devolver o dinheiro que ele não autorizou e tiraram da conta dele. Ou seja, o INSS foi leniente, ele permitiu que as entidades fizessem esses descontos das mensalidades, com a participação do Congresso, do governo, desde 2016 para cá, tá certo? Foi leniente e agora ele continua, como disse o Eduardo Pastore, colocou muito bem, seja por uma preguiça, por um comodismo, seja para ganhar tempo e ter que indenizar o menor número de pessoas possível, ele para e diz que espera que as pessoas ingressem com esse pedido de devolução. A Valéria está dizendo, são 2 trabalhos, roubaram o dinheiro que eu não autorizei tirar e agora eu tenho que ir atrás para provar aquilo que não existe, ou seja, que é a minha autorização? André. Incrível, né? Valéria, você foi perfeita na sua fala. Eu interpreto da mesma forma que você. E aí vale, gente, a gente conhecer o que acontece por trás. A gente precisa, nós como advogados, eu sou advogada previdenciarista, meu escritório atua na área previdenciarista, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar a minha ordem, minha justa vinculação à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu preciso assinar uma série de termos para que eu tenha acesso a um sistema que a gente chama de INSS digital. Com este sistema é que eu posso, enquanto advogada, em nome daquele que me contrata, fazer os pedidos, gerir uma revisão, um pedido de aposentadoria, enfim, qualquer requerimento que eu faça enquanto advogada para o INSS. Para que eu faça isso, eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso apresentar todos os meus documentos, tem uma série de critérios que eu preciso cumprir. Essas associações, elas não precisaram de absolutamente nada para ter acesso a esses descontos. Quer dizer, eu que sou advogada, que trabalho para fornecer o melhor benefício previdenciário àquele que procura o meu escritório, tenho que provar que eu sou eu, que eu posso, que eu sou advogada e tudo mais. E essas pessoas, o que elas precisaram provar para ter esse acesso? Porque o desconto, gente, ele é feito dentro do benefício, ele é feito dentro do pagamento. E até onde a gente sabe, a gente fala de verba alimentar, não é qualquer verba. Pois é. E aí eu vejo uma leniência talvez absurda, no sentido de que eu estou dando uma informação privilegiada, eu estou dando acessos que podem trazer implicações no benefício de natureza alimentar e eu não tenho que provar nada. Aí, quando aquele que foi lesado, ele tem que fazer acontecer, e como bem disse a Valéria aí. Então, gente, a gente precisa pensar um pouquinho isso. O INSS, para mim, ele tem que responder algumas coisas, porque ele deu essas autorizações e ele não gerenciou, o dever de cuidado aí foi negligenciado absurdamente, ele não apresentou isso. E aí fica uma outra questão também. Eu volto até a fala do Major, se eu não estou equivocada, que disse assim, o INSS, o aplicativo é o melhor caminho? E aí uma pergunta, e aquele que não conseguiu acesso ao aplicativo hoje, que não conseguiu contestar, como é que vai ficar? Ele pode contestar amanhã, depois de amanhã? Como é que isso vai se dar? Então, são tantas perguntas, mas o fato está na mão daquele que sofreu. Ele é o que sofreu e ele vai ter que conduzir. Pois é. Agora, quando se fala o INSS, primeiro que o INSS está se escondendo, né? Porque aguardar que os 9 milhões de lesados, trabalhadores humildes, aposentados, pensionistas que moram na zona rural, acessem aplicativo, provem que a assinatura é falsa ou que foram induzidos, para só depois receber indenização, para mim não é responsabilidade. E segundo, INSS é um órgão não autoriza. Quem autoriza são pessoas físicas, pessoas humanas, que sentam, estão nesses órgãos, são negligentes e se omitem. Estas é que têm que ser chamadas. Quem estava no comando do INSS, do Ministério, são pessoas físicas. Elas é que têm que responder, e não dinheiro público.